E aí, lá no Despertar, a gente abordou algumas coisas que serão abordadas, inclusive agora no mês da juventude. E a pauta que a gente quer trazer hoje aqui para o nosso podcast é sobre o jovem e a transformação social. E eu queria introduzir esse assunto falando sobre essa geração, né? Essa geração ali de 2000 para cá, a geração que já nasce dentro da internet, já nasce bombardeada de informações. Então, se comparado às gerações mais antigas, a gente tem uma geração que ela é muito mais politizada, porque ela tem muito mais acesso à informação na internet, tem muito mais acesso à informação rápida, né? Então, a gente vê uma juventude cristã e não cristã, com mais acesso à informação, mais politizada e consciente dos problemas e causas sociais. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem uma juventude extremamente politizada, uma juventude que conhece muitas pautas, a gente também tem uma juventude que não vive a atividade, talvez, que vivia-se antes ali dos anos 2000. Então, eu queria começar perguntando, né, quais as estratégias, a gente pensando numa juventude que tem muito mais acesso à informação, quais as estratégias que a gente pode usar para uma juventude que é cristã, ser, além de conhecedora das causas e problemas sociais, ser luz onde estiver? Pergunta tranquila, Vitória, para começar assim, bem leve, né? Bem sutil. A carinha dela não fica nem com vergonha, né, Vitória? Eu ia começar com outra coisa, mas eu vou deixar para o final, porque já colocaram aqui no chat uma informação, mas eu vou deixar para o final. Não sei se vocês já leram, mas eu vou divulgar mais tarde. Tá. Eu acho que o desafio é dialogar com essa galera nos espaços que essa galera ocupa, né? Eu sinto falta, às vezes, das igrejas produzindo conteúdo de qualidade nesses espaços, ou, às vezes, fazendo mau uso. Porque, por exemplo, a gente tem a JBB, que traz um monte de coisa, e, às vezes, a galera não pega todas essas ferramentas e recursos que são produzidos e usa isso para conectar essa galera. A gente está sendo bombardeado por um monte de informação. É difícil, às vezes, para essa geração filtrar a informação boa, a informação ruim, aquilo que é verdade, aquilo que não é. A gente vive uma era de fake news, né? Onde a informação ela se espalha sendo comprovada ou não comprovada. Então, eu acho que falta para a gente, enquanto liderança, promover espaços de diálogo aberto, onde a gente pode, sem reservas, olhar para todas essas questões sociais e refletir sobre elas a partir da palavra de Deus, a gente se instrumentalizar mais, então, ficar antenado com o assunto que está rolando, ler, pesquisar, estudar, para a gente conseguir trazer um repertório mais encorpado. Eu vejo, Vitória e Fred, não sei se vocês concordam comigo, mas essa geração, ela está muito mais ligada e ela quer muito mais coisas profundas, sabe? Eu acho que não dá mais para um discurso raso, um discurso superficial. Essa molecada é muito esperta. Eles estão antenados com o que está acontecendo. E se a gente não se atualizar também, a gente vai ficar para trás. Mas é isso, pegar todos esses temas que a gente diz contemporâneos, que estão diretamente ligados à igreja hoje, aos dilemas da igreja hoje, e trazer isso à luz da palavra de Deus, né? Mas promover espaços seguros onde os adolescentes e jovens podem falar dessas questões. Eu concordo, inclusive a minha resposta era nesse caminho aí. Billy Graham já falava que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, a gente precisa continuar focando no que as escrituras nos trazem acerca desses assuntos, dessas discussões. E aí, Carol, não tem como pensar em uma estratégia melhor do que essa que você falou, trazer esses assuntos, criar esses espaços dentro da igreja para poder apresentá-los, discuti-los à luz da palavra de Deus. Lá no Despertar, a gente teve uma jornada de conflito, participei de uma jornada de conflito, chamada O Jeito Brasileiro de Ser Cristão. E estava falando um pouco disso, porque hoje a gente encontra respostas, opiniões, comentários acerca de todos esses assuntos sociais, de todas as opiniões
e vertentes políticas. Então, você vai ter uma variedade enorme na internet em relação a isso. Mas a gente ainda tem poucas pessoas cristãs se posicionando à luz da palavra de Deus sobre esses assuntos, trazendo um ambiente seguro para a discussão disso. E o que melhor pensar que trabalhar esses assuntos dentro da igreja, em um ambiente mais interno, mais apropriado, mais pacífico, onde a gente vai conseguir externar as nossas opiniões sem medo de ser mal interpretado, onde a gente pode errar opinando, para que a gente chegue a uma compreensão mais adequada sobre isso. E a gente precisa deixar de ter medo de tratar esses assuntos. Então, são pautas importantes e a igreja precisa avançar nesse quesito, de criar esses ambientes para essa discussão. Fantástico. E pensando nisso, eu sempre falo sobre o meu próprio exemplo, né? Como pessoa que cresceu na igreja. Sempre me falaram que usar droga era errado e que fazia muito mal. E aí, quando eu cheguei, isso era a fala dentro da igreja. E às vezes é uma fala que a gente imagina que seja o melhor, né? Como proteção mesmo. E quando eu cheguei na faculdade, que eu vi as pessoas usando droga livremente, parecia tudo tão bem, tão lindo. Eu falei assim, mas ué, me falaram que era errado e era ruim, mas não parece ser ruim. E às vezes no desejo de proteger a nossa juventude, as nossas crianças, os nossos adolescentes, a gente não traz essas pautas para se conversar, para se falar, e a gente cresce com jovens adolescentes que não sabem enfrentar. A gente vai, inclusive, entrar nesse assunto já se preparem aí, que a gente vai entrar nesse assunto. Carol, não se assuste. A gente vai entrar nesse assunto. Mas aí agora falando de modo geral, a juventude em modo geral, para além da transformação social, o que vocês creem que seja o propósito da juventude na nossa geração? Bora lá, então. Eu vou dizer que, para mim, o propósito da juventude, eu vou falar da juventude cristã, né, nessa ótica cristã. Não é um propósito, acho que, dessa geração, mas é um propósito de todas as gerações, e eu acho que é um propósito de todo cristão, na real, que é a adoração. Assim. A gente precisa provocar, né, essas juventudes a olharem para Jesus e adorarem a Ele de todo o coração e buscarem esse relacionamento. Né? Porque o que é a nossa vida? A nossa vida é uma vida deve ser uma vida de constante adoração, e a eternidade vai ser essa constante adoração. Então, eu acho que é isso, assim, é viver a palavra de Deus, é adorar a Deus integralmente em todas as nossas atitudes, né? A gente foi criado para isso, né? Quando Deus ele cria todas as coisas perfeitas em harmonia, ele cria para a adoração dele. O problema é que vem o pecado, distorce isso tudo, e aí a gente começa a criar muitos ídolos no nosso coração, né? Porque a gente tem um coração inclinado para adorar, só que a gente dedica essa adoração ao lugar errado, a coisas erradas. Então, eu entendo que assim, o grande desafio é validar com essa galera que o propósito da juventude é buscar essa adoração integral a Deus, servindo a Ele de todo o coração, não negociando as verdades bíblicas, né? As verdades que vêm do Senhor, elas não devem ser negociadas e a gente deve se posicionar diante disso. Então, eu coloco assim que eu entendo que, independente de como, onde, o porquê deve sempre envolver a adoração ao Senhor. Se a gente tivesse ensaiado, não ia sair tão bem assim, Carol. Mas é exatamente isso. Eu acho que algumas pessoas, alguns grupos, alguns ministérios, talvez, têm se perdido em tentar buscar um propósito específico para um grupo específico e esquecendo o propósito maior do ser humano, que é glorificar a Deus, que é torná-lo conhecido, que é compartilhar das boas novas. O fim maior do ser humano é esse, a adoração ao Senhor. E a gente não pode tirar isso de foco em momento algum. O sentido da vida para todos nós, para nós cristãos, tem que ser esse, tem que ser glorificar a Deus, adorá-lo acima de todas as coisas, zelar por isso,
em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente pensar, em tudo que a gente planejar. Então, a gente tem uma juventude carente por ocupar seu espaço em algum lugar, de sentir que pertence a alguma coisa, mas ter essa compreensão de reino, de que fomos resgatados pelo sangue de Jesus, voltamos a nos relacionar com o Senhor, a fazer parte do corpo dele. Isso tem que ficar fixo na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração e na nossa compreensão de mundo e de sentido de vida, para que a gente possa realmente exercer o nosso ministério aqui de forma plena, de forma integral e vivendo em todos os sentidos aquilo que o Senhor espera da sua igreja aqui na Terra. Então é isso. O sentido realmente é glorificar Deus e adorar. Glória a Deus. A juventude passam. Pode falar, Carol. Não, é só indicar que um livro muito legal, que fala muito sobre adoração, inclusive missão, um livro incrível, assim, é o Alegrem-se os Povos, né? É um livro muito bom que eu recomendo a leitura, e o primeiro capítulo inteiro dele vai falar sobre isso, inclusive numa perspectiva missionária, né? De que a missão um dia vai acabar, mas a adoração, ela dura para sempre. Então, por isso que o alvo primeiro da igreja deve ser sempre a adoração ao Senhor. Então, é um livro muito bom que eu recomendo aí, Alegrem-se os Povos.